Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao culto desta noite e nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 29, que fala assim: Tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor vestido de trajes santos. A voz do Senhor é poderosa, ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Que Deus abençoe a sua preciosa palavra nos nossos corações, E nós vamos começar o culto dando glória, dizendo que esse Deus tem a voz poderosa através dos nossos louvores e cantos que nós vamos cantar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Aqui com os anjos cantamos, e como reina nos céus, reine também nos corações, nosso soberano e Rei. Oh, oh, Emmanuel. Oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Deus conosco. Oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia para aquele que habitou entre nós e nos tirou os pecados. Oh, aleluia, ele rasgou o véu que separava para nos trazer sua presença. Oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Deus conosco. Oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Deus conosco. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. 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 Oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Deus conosco. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Digno, digno, digno é o nosso Messias. Digno, digno, digno é o nosso Messias. Oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia.
Vamos louvar ao nosso Deus. Ele é maravilhoso. Deus Emanuel. Vamos cantar que Ele é Deus bom, nosso Pai. Que o seu nome seja mantido santo, para a glória de Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em nenhuma tentação, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em nenhuma tentação, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém, glória a Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença santa, Deus, como acabamos de cantar, Tu és o nosso Deus, nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, Deus. Agora, Pai, nós Te pedimos que o Senhor entre nos lares, Senhor Deus, abençoando as vidas que estão, Senhor Deus, nos assistindo nesta noite, vendo esta programação. Deus, que Teu Santo Espírito possa estar enchendo o seu coração de alegria, de paz vindo da parte do Senhor. Ó Deus, visita os nossos enfermos que estão em casa assistindo, Deus, vendo
mas que o Senhor esteja aí, confortando o coração de cada um, Deus. E aqueles que estão de olhos abertos, Senhor Deus, felizes em estar glorificando o Seu nome, nós estamos muito mais felizes ainda, Senhor Deus, porque nós estamos na Tua presença. Então, Pai, abençoa os lares que estão nos ouvindo nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é grande, irmãos. O nosso Deus é grande. Grande é o nosso Deus. Vamos louvar a este Deus bom. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante comigo em casa, cante novamente. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Pois Ele é grande, Ele é maravilhoso. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos continuar louvando ao Deus
Rei eterno. Os reinos se abalam, todos os povos vão se curvar diante do Deus naquele dia que o Senhor voltar. Todo joelho, a palavra de Deus fala assim. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, que tu és o Rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Jesus é o Rei, que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Jesus é o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, amém. Irmãos, nós vamos com estes cânticos maravilhosos ao Senhor, né, que você possa estar em espírito de adoração agora, com a atenção voltada para a palavra de Deus, que o pastor Joel traz, né, através deste canal,
deste meio de comunicação para o seu lar, para a sua casa. Então que você possa se desligar, dando atenção a esta mensagem que vem de Deus para a sua vida, para a sua família. Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente, igreja, a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida, a casa e a caminhada de cada um de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar guardando a sua vida, possa estar livrando você de qualquer situação. Nós somos muito gratos a Deus pelo domingo de hoje, Dia dos Pais, a quem nós queremos pedir aos céus que abençoe cada papai desse Brasil, cada papai do mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja cuidando dos pais da nossa igreja, desde o nosso papai, pastor Ribamar, nosso irmão, nosso pastor pai, um dos mais velhos, até o papai mais novo. Que Deus esteja cuidando de tua vida, que neste dia tenha sido abençoado para você, que você tenha compartilhado momentos maravilhosos junto à sua casa, junto aos seus familiares. E Deus continue guardando a tua vida, papai, que você continue sendo o verdadeiro sacerdote do seu lar. Que Deus abençoe a tua vida. Amada igreja, está se aproximando o dia de nós voltarmos a nos reunir, nós voltarmos a estarmos no templo, adorando a Deus, em comunhão, em unidade, em união, como Primeira Igreja Batista em Macaíba. Está próximo, nós estamos preparando tudo e tudo voltará conforme a vontade de Deus. Nesta noite, neste domingo, Dia dos Pais, que dia maravilhoso, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, de ler, de explicar e de tirar aplicações para a nossa vida na palavra de Deus, a Bíblia, nosso livro de regra de fé, prática e conduta. Por isso eu convido você nesta noite, no recôndito do seu lar, no aconchego e no calor familiar, eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, e nós estaremos refletindo os versículos de 11 a 13. A perícope deste versículo ela é de 11 a 16, mas nós estaremos lendo um pensamento, uma perícope que vai de 11 a 13. Deixe a sua Bíblia aberta na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Antes vamos compreender e entender um pouco essa epístola para a nossa reflexão nesta noite. Minha amada igreja, amados irmãos, o autor dessa epístola aos Hebreus é desconhecido, não temos uma certeza do seu autor, da autoria. E esse autor escreveu a epístola aos Hebreus por volta do ano 80 da nossa era. Essa epístola, nada nela indica uma carta, porque falta um endereço, falta saudação, e o estilo dessa epístola é um estilo impessoal. Os destinatários desta epístola são um grupo de leitores que se acham em grande perigo de rejeitar a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo como revelador e portador da salvação. Eles sentem dificuldades em aceitar tanto a forma humilhante e dolorosa da aparição terrestre de Jesus. Hebreus capítulo 2. Como também eles têm dificuldade em aceitar os próprios sofrimentos que estão tendo que suportar por serem cristãos. Capítulo 10, versículo 32 e 12, versículo 3 e subsequente. Essa epístola também mostra que ainda existe uma desilusão por parte dele de não verem realizada a salvação final.
Por outro lado, parece que a religião do Antigo Testamento, ela tem uma influência, uma forte influência nesse grupo que está com essa dificuldade. E o único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus. O sacrifício que Jesus derramou o seu sangue, e entregou sua vida por nós. Jesus é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. É Ele o único santuário, é Jesus o único sacerdote, e o sacrifício por Ele, Jesus, realizado, é o único agradável a Deus. Hebreus 9, de 11 a 14. Exceto Jesus, nada mais é absoluto, nenhuma instituição ou estrutura, seja tanto civil como religiosa, nenhuma, nada mais é absoluto e tem caráter absoluto, nada tem caráter absoluto e intocável, a não ser Jesus. Sendo o único mediador, Jesus abre e mostra nesta epístola, ele abre completamente a comunicação entre Deus e os homens, e também dos homens entre si. Jesus abre completamente, mostra completamente esta comunicação. E o modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas a obediência, à vontade de Deus, que se manifestou radicalmente na doação vivida por Jesus até a morte. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. E nós precisamos reconhecer que há muitas coisas nessa epístola que são difíceis de compreender. Mas a graça que encontramos nessa epístola, nela, recompensa ricamente toda a aflição que tivermos para compreendê-la. E de fato, se compararmos todas as epístolas do Novo Testamento, não encontraremos nenhuma tão repleta de conteúdo celestial e divino quanto essa aos Hebreus. Vamos à leitura do nosso texto nesta noite, Hebreus capítulo 4, versículos de 11 a 13. Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí onde você estiver em casa, no seu lar. Amados irmãos, é importante que você deixe a sua Bíblia, aberta para você ler o texto, acompanhar a palavra de Deus atentamente. A palavra de Deus precisa que eu e você compreendamos, entendamos e aplicamos. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículos de 11 a 13. Diz assim na minha versão, Almeida, revista e atualizada. Versículo 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar agradecendo a Deus pelo início e pela leitura da sua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreender e dela tirar ensinamentos para a nossa vida. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra deve ser explicada para ser aplicada. Nos usa conforme a tua vontade e o teu querer. Abençoa a tua igreja onde estiver em casa, no recôndito do seu lar. Dá-lhe a todos iluminação para compreender a tua palavra.
Perdoa, Pai, nossos erros e as nossas falhas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja, o autor de Hebreus explica que é o poder vivente, é o poder que julga como se fosse um olho que tudo vê. Um olho penetrando até o mais íntimo do ser. É alma e espírito, juntas e medulas. Amados, a totalidade e a profundidade da pessoa humana. O autor associa a atividade da palavra com a atividade de Deus, como se fossem a mesmíssima coisa, e em certo sentido o são. Palavra de Deus. Normalmente esta frase nesta epístola em Hebreus se refere à mensagem da salvação, capítulo 13, versículo 7, ou conforme o capítulo 4, versículo 2. Mas aqui a palavra é retratada como expressão pessoal de Deus, viva e eficaz, cortante, penetrante e apta para julgar os pensamentos e propósitos, versículo 12, com olhos que a deixam descoberta, versículo 13. A palavra de Deus, então, atua como o próprio Deus, de modo que os pensamentos e propósitos mais íntimos de uma pessoa lhe estão descobertos diante da palavra. E isto acontece constantemente na vida dos cristãos. Esta passagem ela tem uma ideia para nós, um resumo, que diz motivos adequados e convincentes. Amados, para facilitar nossa compreensão, o capítulo 4, ele tem duas partes que nós iremos entender a segunda parte. Primeira parte do capítulo 4 vai falar sobre os privilégios do Evangelho, advertências contra a apostasia, versículo de 1 a 10. O apóstolo, tendo estabelecido no capítulo 3 o pecado e o castigo dos antigos judeus, que se referia ao perigo da incredulidade e da desobediência, então o apóstolo prossegue neste capítulo 4, declarando, primeiro, que os nossos privilégios através de Cristo, sob o Evangelho, excedem os privilégios da igreja judaica sobre Moisés. E isto é razão para que nos empenhemos no correto desenvolvimento deles. Versículos de 1 a 4. Segunda compreensão, a causa por que os antigos hebreus não se beneficiaram de seus privilégios religiosos está no versículo 2, a compreensão. E a terceira compreensão, os privilégios daqueles que creem e a miséria dos que continuam na incredulidade, versículo de 3 a 10. E os versículos da nossa compreensão nesta noite, os argumentos adequados e convincentes e com bons motivos para a fé e obediência. Ela vai uma compreensão de 11 a 16. E a nossa perícope para reflexão encontra-se na segunda parte do capítulo 4. Essa parte vai falar sobre exortação séria, vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. E vamos nos deter nos versículos de 11 a 13. Amados, nessa segunda parte do capítulo, o apóstolo, o escritor, o autor, ele conclui primeiro com uma séria exortação repetida e depois com motivos adequados e convincentes. Temos aqui uma séria exortação. O que a palavra diz primeiro? Procuremos, em algumas versões, esforcemo-nos, pois, entrar naquele repouso. Algumas versões, a palavra vem como descanso. Mostra para nós ali um fim proposto, o descanso espiritual e eterno, o descanso da graça aqui e da glória depois. O descanso, fim proposto em Cristo na terra, com Cristo no céu. O caminho para esse fim, ele é prescrito.
ele precisa ter um trabalho diligente, um trabalho zeloso, um trabalho cuidadoso aqui. E esse é o único caminho para o descanso com Cristo. Aqueles que não trabalharem agora não deverão descansar depois desta vida. Depois do trabalho devido, do trabalho zeloso, cuidadoso e diligente, o descanso agradável e satisfatório vai seguir. E o trabalho agora vai tornar o descanso mais agradável quando vier. Vai tornar mais agradável quando vier. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, diz para a gente assim: doce é o sono do trabalhador. A parte inicial do versículo 12 de Eclesiastes, capítulo 5. Vou repetir: doce é o sono do trabalhador. Eclesiastes 5, 12. Por isso trabalhemos, que todos estejamos unidos e unânimes nesse trabalho, e estimulemos uns aos outros, e nos incentivemos a essa diligência, a esse zelo, a esse cuidado. É o mais verdadeiro ato de amizade quando vemos os nossos irmãos cristãos perdendo tempo, chamá-lo para que despertem e trabalhem com seriedade. Muitas vezes estão perdendo tempo sem fazer um trabalho zeloso. Amados, venham, senhores, vamos todos ao trabalho, porque ainda estamos sentados. Venham, trabalhemos, agora é o tempo de trabalhar. O nosso descanso ainda vem depois com Cristo. Assim, meus amados, os cristãos devem se desafiar ao zelo, cuidado na tarefa que é o Evangelho, que é a palavra, e tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Temos aqui, então, nesta passagem, motivos apropriados e convincentes para tornar a exortação mais eficaz. E esses motivos são os extraídos desta passagem que nós estaremos refletindo. Motivos do terrível exemplo dos que já pereceram em virtude da incredulidade. Aqueles que não creram, aqueles que não tiveram, naquele contexto, não tiveram a obediência para crer. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Versículo 11, a parte final. E ter visto tantos caírem antes de nós, amados, vai servir para nós como agravamento do nosso pecado, se não aceitarmos a admoestação do exemplo deles. O exemplo dos que caíram tem que servir para mim e para você como uma demonstração e um cuidado e um zelo para com a palavra de Deus. Amados, a ruína deles clama alto a nós. As suas almas agitadas e perdidas gritam dos tormentos, para que não nos tornemos miseráveis como aqueles que caíram, ao pecarmos como eles pecaram. Amados, da grande ajuda e vantagem que podemos ter da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé e estimular a nossa diligência, estimular o nosso zelo, para que obtenhamos esse descanso com Cristo. A palavra de Deus no versículo 12 inicia dizendo, 4:12, ela é viva e eficaz. No grego, essa frase diz ho logos tuteon, palavra de Deus em grego, ho logos tuteon. Pela palavra de Deus, podemos compreender a lei essencial ou a palavra escrita. A palavra essencial, que no princípio estava com Deus e era Deus. João 1:1. O Senhor Jesus Cristo, e de fato o que se diz nesse versículo é verdadeiramente concernente a Cristo. Cristo estava com Deus e Cristo
era e é Deus. Mas a maioria entende que isso se refere à palavra escrita, às escrituras que são a palavra de Deus. Meus amados, Hebreus nos apresenta o Verbo revelado, nos apresenta Jesus Cristo revelado. A maioria entende que isso se refere à escrita, às sagradas escrituras que são a palavra de Deus. Agora, dessa palavra se diz, palavra de Deus, que ela é viva, ela é muito viva da palavra de Deus e ativa em todos os seus esforços, em capturar a consciência do pecador, em cortá-lo até a sua essência e em confortá-lo e cuidar dos ferimentos da sua alma. A palavra de Deus penetra, ela corta o pecado, mas também, ela nesse cortar, ela trabalha também dos ferimentos da alma. Não conhece a palavra de Deus aqueles que a chamam de letra morta. Ela é viva comparada à luz. E não há nada mais vivo e veloz do que a luz. A luz é rápida. Ela acende e ela vai rápida. Ela não somente a palavra é viva, mas ela é vivificante. É uma luz vital. É uma palavra viva. Os santos morrem, os pecadores morrem, mas a palavra de Deus vive. Porque, como está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 25, 24 e 25 diz, porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus no profeta menor Zacarias, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz para a gente assim: vossos pais onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançarão a vossos pais? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ho logos tu theon, palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Quando Deus a faz agir pelo seu Espírito, ela convence poderosamente, ela converte poderosamente, a palavra também conforta poderosamente. Essa palavra ela é tão forte que derruba fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 diz para nós assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O 5 de 2 Coríntios 10. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ela é tão forte que derruba a fortaleza, ela ressuscita os mortos. Essa palavra faz com que os surdos ouçam, essa palavra faz com que os cegos vejam. Essa palavra, a palavra de Deus, faz com que os mudos falem, e essa palavra faz com que os mancos andem. Ela é poderosa para quebrar o reino de Satanás e estabelecer o reino de Cristo sobre as suas ruínas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é palavra de Deus. Ho logos tu theon, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta nos 2 sentidos. É assim que uma espada que é afiada dos 2 lados, ela faz. Ela corta dos 2 lados. Ela é
a espada do Espírito, como está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. É a espada dos dois gumes que sai da boca de Cristo Jesus. Apocalipse 1,16. Essa é a palavra de Deus. É viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é a espada de dois gumes que sai da boca de Cristo Jesus. Apocalipse 1,16 diz assim para a gente: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. É a espada que sai de 2 gumes, que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, pois ela vai penetrar onde nenhuma outra espada penetra, e vai causar uma dissecação mais crítica. Ela vai abrir, ela vai penetrar mais profundamente. Ela faz divisão da alma e do espírito. A alma e seu temperamento prevalecente habitual. Essa palavra faz com que uma alma que há muito tempo teve um espírito orgulhoso se torne humilde. Essa palavra faz com que um espírito perverso se torne manso e obediente. É a palavra de Deus, e aqueles que a seguem, aqueles que a obedecem, delas tiram todo o seu futuro aqui na terra, preparando-se para a chegada com Cristo Jesus. Meus amados, os hábitos pecaminosos que se tornaram como que naturais para a alma e se arraigaram profundamente nela, e de alguma forma se tornaram um com ela, são separados e cortados por essa espada, porque ela vai trazer obediência para com Cristo Jesus. Essa palavra, ela corta e separa ignorância do conhecimento, rebeldia da vontade e a inimizade da mente, que quando carnal é em si inimizade contra Deus. Essa palavra divide juntas e medulas, meus irmãos. Essa palavra, ela faz uma divisão de juntas e medulas, e é muito importante nós compreendermos essa divisão. Essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Amados irmãos, nós precisamos compreender esta palavra, porque ela traz para nós ensinamentos diários para a nossa vida. A palavra de Deus, essa palavra viva, vai trazer para nós compreensão e ensinamentos. Essa é a palavra de Deus, que separa, que divide juntas e medulas, essas partes mais secretas e mais íntimas do corpo. Essa palavra tem poder para cortar as lascivas da carne, como também as lascivas da mente, pecados da carne e pecados da mente, e tornar homens dispostos a se submeterem à mais severa operação para a mortificação do pecado, para verdadeiramente abandonarem o pecado. Ela é a palavra de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como diz o versículo. Até mesmo os pensamentos e desígnios mais secretos e remotos. Por isso que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, quando ele diz: quer conversar com teu pai em secreto, o pai te escuta. Porque essa palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E o nosso Deus sabe disso. E o Senhor Jesus ensinou que nós precisamos secretamente conversar com o nosso Pai. Essa palavra vai revelar aos homens a diversidade dos seus pensamentos e propósitos, vai revelar a vileza, o mal deles, os maus princípios
pelos quais os homens são estimulados, os fins sinistros e pecaminosos a que homens servem, buscam as benesses materiais, mas estão buscando pecados da carne. A palavra vai expor o interior de um pecador e vai fazê-lo ver tudo o que está no seu coração. Quando meditamos nessa palavra, ela tira de dentro de nós todo o pecado, nos mostramos que precisamos ser obedientes a Cristo. Agora, essa tal palavra precisa e pode ser uma grande ajuda para a nossa fé e obediência. No versículo 13 nós vamos compreender que das perfeições do Senhor Jesus Cristo, tanto da sua pessoa como da sua missão. Sua pessoa, particularmente sua onisciência. Jesus conhece tudo e a todos. E o versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Jesus vê, Jesus sabe e Jesus vem nos atender. Isso é favorável ao que Cristo diz de si mesmo em Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Na sua parte final: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. A palavra de Deus é viva e eficaz, e não há nenhuma criatura alguma que fique encoberta diante de Cristo. Ele sabe, através da sua palavra, ele vai nos revelar os nossos pecados e vai mostrar que só Cristo pode perdoar esses pecados. Nenhuma das criaturas pode se esconder de Cristo, nenhuma das criaturas de Deus, pois Cristo é o Criador de todas elas. E nenhum dos movimentos ou das ações da nossa cabeça, ou dos movimentos ou de ações do nosso coração, que poderiam ser chamados de criaturas nossas, mas está tudo aberto e manifesto a Ele, Cristo, que estamos tratando como objeto da nossa adoração, e o sumo sacerdote da nossa profissão de fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sua onisciência, ele tem ciência de tudo. Ele corta o sacrifício que levamos a ele para que possa ser apresentado ao Pai. Ele vai mostrar ao Pai tudo de nós e será o nosso advogado, porque a sua palavra diz isso. Ele é o nosso advogado. Agora, amados, à medida que o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, inspecionava, à medida que o sumo sacerdote, naquele contexto, inspecionava os animais sacrificados, os cortava ao longo da espinha para termos compreensão, para ver se eram saudáveis de coração. Assim, todas as coisas são dessa forma dissecadas profundamente e estão expostas ao olhar penetrante do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele vai dissecar a nossa alma, retirando o nosso pecado. E aquele que agora prova detalhadamente nossos sacrifícios, vai provar como juiz o nosso estado. Vamos ter de tratar com ele, Jesus, como aquele que vai determinar o nosso estado eterno, aquele que está nos esperando para nos levar ao descanso eterno. Alguns leem aqui as palavras: para quem de nós há uma conta? Cristo tem uma conta exata de cada um de nós, meus amados. Ele contou a todos que creram nele, e ele vai contar com todos. Nossas contas estão diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada passa de longe da sua onisciência. Ele sabe de tudo. Essa onisciência de Cristo e a prestação de contas que lhe devemos de nós mesmos devem nos incentivar a perseverar em fé e obediência até que ele, Cristo, tenha aperfeiçoado todas as nossas questões.
temos, meus irmãos, um relato da excelência e da perfeição de Cristo em relação ao seu ofício particular de sumo sacerdote. O apóstolo primeiro, nessa epístola aos Hebreus, instrui os cristãos no conhecimento do seu sumo sacerdote. Que tipo de sumo sacerdote ele é, ele mostra, e então chama a sua atenção para a tarefa que devem realizar com base nesse relato. Amados, se a palavra de Deus tem o seu efeito de secador e revelador da nossa vida agora, não seremos e não sejamos endurecidos pelo engano do pecado e não apareceremos despreparados naquele dia na presença de Jesus para prestar conta. Porque essa palavra é para você e para mim, que está cansado e oprimido. Você é filho de Deus, crente em Jesus Cristo, mas a vida não tem sorrido para você. Ao contrário, você tem experimentado dor, você tem experimentado doença, você tem experimentado conflitos, necessidades, dificuldades, grandes obstáculos têm nos apresentado, incertezas têm nos apresentados. Lembre-se que essa vida é o caminho para a entrada no repouso e que os sofrimentos aqui não são para comparar com a glória que Deus tem preparado para o seu povo, para nós. Não são. Lembre-se, meus irmãos, de que o descanso que Deus tem preparado para nós é o que nos aguarda no final deste vale de lágrimas. E já podemos ver pela fé o descanso em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, não desanime. Por isso, meus irmãos, leia a palavra de Deus e medite nela dia e noite, como diz o salmista. Deixe que a espada do Espírito exponha a verdade do seu coração e que, como faca afiada, ela separe o seu coração das coisas desse mundo. Meus irmãos, para concluir a nossa reflexão neste domingo, eu gostaria de dizer para a igreja: a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é penetrante. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele quer de mim e de você dedicação à sua palavra, obedecendo o que a palavra de Deus diz. Busquemos na Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos para a nossa vida e a nossa fé para seguirmos diante desses problemas que temos passado. Ela é viva, ela é eficaz, mas ela precisa ser lida, ela precisa ser buscada, entendida e aplicada na nossa caminhada. A palavra de Deus para nós deve ser buscada diariamente. Quando quisermos falar com Deus, nós oramos, mas quando quisermos que o nosso Deus fale conosco através de Cristo Jesus, leiamos a sua palavra. Ela trará para mim e para você ensinamentos para enfrentarmos, fortalecimento para enfrentarmos as situações do momento. Não deixe de ler a palavra de Deus. Creia que o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos incentivará a seguirmos trabalhando com zelo, com cuidado, crendo no descanso com Ele. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Verso 11. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes
aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a tua vida. Busque a palavra de Deus para entender, para compreender, que você tem um descanso com Cristo e um zelo aqui, e um trabalho diligente aqui, um trabalho cuidadoso aqui com a palavra de Deus, junto aos seus irmãos, ensinando aos seus irmãos a buscarem a sua palavra. Que Deus abençoe grandemente o teu dia, a tua semana, mas não distancie dessa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos repreende, mas ela também nos conforta, mostrando Cristo Jesus como o nosso Salvador, como o nosso representante, como o nosso advogado. Que nós tenhamos sempre, todos os dias, a vontade e o amor por ler essa palavra. O Salmo 119, verso 11 diz que a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Faça isso todos os dias e Deus te dará o descanso em Cristo Jesus. Vamos orar, concluindo a nossa reflexão neste domingo, Dia dos Pais, agradecendo por mais um dia, agradecendo por termos a oportunidade, de orar, de ler a palavra de Deus e dela tirarmos ensinos para a nossa vida. Coloque no seu coração a necessidade de você poder achar um tempo de ler essa palavra, de orar, pedindo ao Espírito Santo iluminação e ler a sua palavra todos os dias. Deus abençoe tua vida, meus irmãos. Vamos ministrar a nossa bênção, orar e ministrar a nossa bênção, como digo todos os domingos. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz, trazendo uma bênção da parte de Deus que está na sua palavra e nós precisamos fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus visite a tua casa todos os dias. Oremos e receba dos céus a bênção dos apóstolos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e com fé fará em nossas vidas. Mas principalmente, Pai, nós te rogamos que nos faz entender e compreender a tua palavra, porque como diz, ela é viva, ela é eficaz e ela vai nos tornar compreendedor da tua palavra, vai nos tornar compreensível a entender a tua palavra, e entendendo nós seremos obedientes ao que ela diz para nós. Abençoa a tua igreja, Pai, cuida da tua igreja, Pai, livra a tua igreja dessa pandemia, Pai, livra, fica com cada um de nós nesta noite. Dá-nos uma semana na tua presença. E que o imenso amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus reunidos na face da terra, e em especial aqui em nossa igreja, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor, mesmo em casa, diz amém. Estejamos orando pelos nossos enfermos, pelos nossos doentes e pela recuperação do nosso irmão Jair. Deus abençoe a tua semana, meu irmão. Quero pedir aos irmãos que, por gentileza, você se inscreva no canal, ainda se não se inscreveu, divulgue este canal, que você possa estar fazendo isso para a glória de Deus, para a salvação de muitas pessoas que irão, através deste canal, da mensagem de salvação, conhecer o Deus verdadeiro. Que você possa estar fazendo isso em nome de Jesus, ajudando a nossa igreja, ajudando com que outra pessoa também seja salva. Vamos cantar novamente? Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja
te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Obrigado, irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.